Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rafael e hoje eu vou estar iniciando aqui as nossas aulas sobre o pensamento sociológico, né? Essa primeira aula aqui a gente vai estar dando uma aula sobre a introdução do pensamento sociológico, focando aqui principalmente, né, em segundo momento, o pensamento, né, do fundador dessa que ficou conhecida como a ciência do social, né? O nosso o pai do positivismo, né? Uma forma de pensamento aí que influenciou muito aí os nós brasileiros, que é o Augusto Comte, tudo bem? Então nós vamos falar um pouco aqui sobre quais foram, né, os principais acontecimentos históricos que levaram ao surgimento da sociologia, assim como vamos estar trabalhando então em segundo momento aí os primeiros fundamentos do que foi a construção dessa que ficou conhecida como a ciência da sociedade. Então, em primeiro momento, né, vamos aqui levar em consideração, né, o que levou, né, ao surgimento da sociologia enquanto uma ciência, né? Entender que a sociologia ela vai surgir em primeiro lugar dentro do contexto das revoluções burguesas, né? Sendo essas revoluções aquelas que combateram, né, que foram de frente, né, que foram contra a antiga. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o tamanho da câmera para vocês terem uma visão um pouquinho melhor, né, dos slides. Então, as revoluções burguesas elas foram absolutamente importantes e fundamentais, né, pois foram uma significativa transformação, né, dentro da sociedade europeia da época, né? E isso é muito importante a gente estar falando aqui, justamente porque a sociologia ela vai surgir como consequência, né, das grandes transformações que resultaram desses processos de revolução, que combateram, né, de fato, os últimos resquícios da sociedade feudal presente durante todo o tempo da Idade Média, aí, né, por um grande período, além, né, de combater a aristocracia, né, os privilégios que eram tidos a partir de uma questão geracional e etc. Nesse sentido, pessoal, né, essas transformações na sociedade da época, principalmente a sociedade europeia, na realidade, especificamente a sociedade europeia, dela que nós estamos falando, né, elas foram de cunho cultural, né, transformando absolutamente aí o pensamento da época, foram também econômicas, sociais e políticas, fundamentalmente. Tá? Então, a sociologia ela vai surgir então como uma ciência, né, preocupada em explicar as mudanças que ocorreram, né, na Europa desde lá do século XVIII, né, e essas mudanças tiveram, né, foram resultado aí principalmente das revoluções burguesas. Tudo bem, pessoal? Nesse sentido, pessoal, vamos então abrir aqui o nosso debate, né, falando aqui sobre alguns pontos específicos dessas grandes transformações, dando especial destaque aqui, né, ao urbanismo, certo? O urbanismo, né, como sendo um processo de crescimento urbano, não que não havia antes, né, cidades. Não, as cidades haviam, mas a cidade, enquanto uma importância significativa como centro da vida humana, isso só vai acontecer depois, né, dos processos de revolução burguesa. Tá? Então, nós vamos ver aí que, na realidade, a própria vida urbana ela pode também ter sido um estopim a esse processo de revolução, né? A essas revoluções, mas é depois das revoluções que o centro da vida passa a ser as cidades. Então, nós vamos observar um grande crescimento urbano e um processo de êxodo rural no qual, né, os homens saem do campo em direção às cidades. Né? Vamos também observar que a vida na cidade ela não era uma vida fácil, né? Ela traz aí uma dificuldade muito grande, criando condições subhumanas de existência, né? E resulta também em novas relações sociais aí bastante problemáticas, tá? Tudo isso, né, vai se concentrar principalmente aí dentro das relações de trabalho, né, na fábrica que foram criadas. Então veja bem, né, a própria revolução industrial, então, né, que é consequência aí que está acontecendo já num processo mais extenso aí que dura em torno de quase um século esse processo de revolução industrial, né, e que ocorre aí concomitantemente com os processos de revolução burguesa, né, ele vai resultar então nessas questões delicadas aí, né, e
a importância, a questão do trabalho, ela é fundamental e, como nós vamos ver, ela é central dentro do pensamento sociológico por conta disso, né? Porque nós vamos ter agora um processo de racionalização do trabalho, a divisão do trabalho, né? Seja a divisão dos processos de trabalho e também a divisão, né, que se dá aí entre os proprietários, os não proprietários dos meios produtivos, né? As próprias relações de produção, então, são transformadas de maneira estrutural por conta desse processo de divisão do trabalho. Tá? A Revolução Francesa, por sua vez, uma revolução burguesa aí muito importante, a que nós vamos nos concentrar aqui, ela vai alterar muito o aspecto político da sociedade europeia, né? Porque ela vai derrubar a monarquia absolutista, vai implementar uma nova república, né? O liberalismo político, né? Que nós vamos enxergar aí como sendo agora a nova perspectiva de construção de uma sociedade que passa a ser seguida por muitas pessoas e até hoje tem aí uma coisa muito significativa, né? Que separa, né, o Estado e a economia, né? De certo modo, a gente sabe que isso muito mais enquanto teoria do que na prática, né? Também vamos estar observando aí a divisão dos poderes, né? Que é uma nova forma de organização da estrutura de relações de poder, tudo bem? A sociologia ela vai nascer então como uma ciência, né, que visa descrever e compreender os processos sociais, né, porque o pensamento filosófico, mesmo ele existindo ainda, né, e até os dias de hoje, ele não assumia uma responsabilidade em explicar os fenômenos sociais de determinada maneira, né? Não, o que vai acontecer é que surge a necessidade de, né, dentro da consciência dos pensadores da época, né, tendo como principal aí o Auguste Comte, né, o que nós vamos ver aí é que o processo de revolução, ele na realidade, que o surgimento da sociologia, na realidade, ele vai surgir aí como uma tentativa de superação das práticas e dos modos de pensamento que existiam até então, né, dando destaque principalmente ao pensamento religioso e pensamento filosófico, como a gente vai ver, tá? Então, não era uma ciência que nasce com um caráter revolucionário de transformação da realidade social, mas muito pelo contrário, né? Era muito mais o objetivo de ter uma compreensão, né, para tentar, né, a partir disso, gerar uma ordem social, né, dentro das mudanças que haviam acontecendo para possibilitar o progresso, né? Então a questão do progresso aqui ela está muito presente, tá? Então vamos falar um pouco então do pensamento do Auguste Comte, que isso que eu estou colocando para vocês vai ficar um pouco mais claro, tá? O Auguste Comte, então, ele vai ser um dos mais importantes filósofos franceses aí desse período, né? Foi o grande fundador do positivismo, é uma corrente que vai propor uma nova organização social, além de uma nova maneira de pensamento, tá? E é considerado aí o fundador da sociologia. Logicamente que a gente vai ter outros autores que a gente vai estudar que vão ter uma importância dentro do que se refere ao que é ser sociólogo, muito maior do que esse cara, mas a gente vai entender por que depois, tá? Em primeiro lugar, né, nós vamos tentar entender aqui que as influências foram principalmente as ciências naturais, né, que a proposta era justamente transformar a ciência humana, né, e criar agora uma ciência propriamente voltada para o estudo da sociedade, ou seja, ele altera a noção de ciência humana como uma ciência de caráter analítico, que era como acontecia dentro das questões da filosofia principalmente, né? Uma ciência que tenta analisar fato a fato, coisa a coisa, né? E vai olhar para a sociologia como sendo uma ciência que tem um caráter necessariamente sintético. E o que isso significa? Isso significa que o objetivo, na realidade, de uma ciência é criar uma ciência que tenta olhar para a sociedade como um todo. Porque, vista a grande complexidade que é a nossa sociedade, se você tentar analisar caso a caso, aí fica muito mais complexo, muito mais difícil. Tá? É por isso que hoje, inclusive, a sociologia ela se divide em uma infinidade de áreas específicas para estudar coisas específicas, né? Justamente nesse intuito de poder abraçar todos os fenômenos sociais aí, e sabemos muito bem que um único sociólogo não é capaz de fazer isso, por isso que existem áreas de estudo sociológico, que isso que é uma ciência que se especializou e se especializou cada vez mais. A sociologia, então, ela deveria ser então uma ciência que visava abarcar a totalidade da história humana. Esse era o objetivo de Auguste Comte. Tá? Se a sociologia então visava dar conta de toda a história, né, das sociedades humanas,
Então, o que está em questão aqui para o Augusto Comte seria o seguinte: como que é possível criar, então, conceitos que abordem essa diversidade de contextos sociais, né? Então, algumas coisas vão servir aí de sustentação para o pensamento de Augusto Comte, a gente vai pontuar cada uma delas. Em primeiro lugar, entender que a visão do Augusto Comte, para que ela tivesse essa possibilidade de abarcar todos os contextos sociais, ela tinha que ser necessariamente teleológica e evolucionista. Tá? Teleológico vem de Télios, né? Quem era por exemplo, um pensador muito teleológico seria o Aristóteles, por exemplo. Vocês podem ir lá na nossa playlist de filosofia e assistir a aula sobre Aristóteles, que isso está sendo muito bem explicado, o que é um pensamento teleológico, né? Teleológico é aquele pensamento que visa, que teleios é finalidade, é o fim, que entende que tudo existe uma finalidade. E no caso da visão do Augusto Comte sobre a sociedade, ela era uma visão necessariamente teleológica, porque ele era um evolucionista e ele entendia que as sociedades necessariamente caminhavam de um menor ponto de desenvolvimento para um maior ponto de desenvolvimento. Então, obrigatoriamente, necessariamente, esse maior ponto de desenvolvimento aconteceria. Isso era inevitável lá na concepção desse autor. Então, e aí entra num processo de classificação, né? Sociedades primitivas, eram sociedades menos desenvolvidas, sociedades modernas, industrializadas, e aí você vai ver uns modelos, por exemplo, dentro do pensamento antropológico, né? Como no caso do Morgan, do Fraser, né? Do Taylor, né? E aí, por exemplo, a criação ali, a partir deles, de um modelo de evolução, né? Que ele vai dividir entre selvageria, barbárie, né, e civilização, saindo da selvageria, as sociedades que ainda não tinham passado pelo primeiro processo de revolução tecnológica, né, que é o que resulta essa evolução tecnológica? Justamente na domesticação de plantas e animais, né? Ou seja, a agricultura e a pecuária. Por outro lado, um segundo processo de revolução tecnológica seria a revolução industrial, que levaria, então, da barbárie para a civilização. Então, primeira revolução tecnológica, da selvageria para a barbárie. Na segunda, da barbárie para a indústria e, né, a civilização. Então, isso aí era uma crença que esses pensadores tinham, ela era muito sistemática nesse sentido, né? E necessariamente eles acreditavam que todas as sociedades caminhariam, né, para o modelo de desenvolvimento que era a sociedade europeia industrial, certo? Também temos aqui, como uma segunda perspectiva, aí, o cientificismo, né? O cientificismo também ajudaria a explicar, a compreender a sociedade como um todo, porque essa concepção filosófica de matriz positivista, né, que o Comte acreditava muito, ela afirmava que a ciência era superior em relação às outras formas de compreensão da humanidade, principalmente a religião, filosofia metafísica, né? Porque era capaz de apresentar um benefício prático, alcançar um autêntico rigor cognitivo, né? Uma ciência propriamente aqui no sentido empírico da coisa, de coleta de dados, de observação, de análise, utilizava, né, os métodos, por exemplo, o método experimental lá que foi desenvolvido lá por Francis Bacon, né, lá no Renascimento. Então, o cientificismo era fundamental para que a sociedade fosse compreendida. Mas aqui, gente, quando nós falamos em uma inspiração aqui das ciências naturais, nós também temos que dar destaque à filosofia, à física do Newton, né? Por conta da sua exatidão, da sua compreensão, a gente vai falar mais sobre isso, tá? E por fim, o eurocentrismo, né? Uma visão de mundo que tendia a colocar a Europa, né, como centro da cultura do mundo, né? Ela era a protagonista da história do homem, né? A Europa é o centro da cultura e tudo mais. Então, uma visão etnocêntrica, né, que coloca a Europa no centro de tudo, certo? Por isso que o Auguste Comte ele vai dizer o seguinte, né, que além do desenvolvimento, né, das sociedades humanas, houve também o desenvolvimento do pensamento humano, né? E hoje nós alcançamos o auge desse desenvolvimento, né? Hoje, no caso da época que ele falava sobre isso, e esse momento era o momento correto para se poder, né, aí compreender a história humana, né, de maneira muito mais sistemática. Nós estamos falando aqui, então, das etapas do desenvolvimento das sociedades, porque ele era um idealista, né, assim como era o Hegel, tá? Então, esse idealismo que está presente no pensamento de Augusto Comte, ele via justamente que as ideias, elas eram absolutamente responsáveis na criação aí, né, de reflexões,
do pensamento e tudo mais. Então, a forma como o homem enxergava a realidade determinava a realidade que ele construía para sua existência. Então, ele vai dizer assim, né, a primeira etapa de desenvolvimento das sociedades e do pensamento humano, propriamente, é a etapa teológica, desculpa, não confundir o teológico com o teleológico. Teleológico se refere à finalidade, teológico se refere, né, a uma reflexão pautada no divino, Deus, aquela coisa toda. Então, a etapa teológica é a etapa em que o homem explicava os fenômenos atribuindo-os a seres ou forças que se equivaliam aos próprios homens. Tratava-se, então, aqui da infância da humanidade na concepção desse autor, que era marcada pelo pensamento mágico e a fantasia. Também, né, a partir do momento em que o homem começa a se tornar mais racional, começa a se tornar mais questionador, etc., aí nós vamos enxergar, então, a transformação do pensamento humano e o momento da filosofia em si, que é a metafísica, né? Onde o homem agora deixa de invocar forças sobrenaturais, mas invoca entidades abstratas como a própria natureza. É um avanço? É um pensamento racional, um pensamento lógico? Porém, né, as ideias, né, que substituíam os deuses, né, e levavam à abstração filosófica ainda não eram, né, suficiente para se compreender a realidade como ela realmente é. Em segundo lugar, né, em último lugar, desculpa, terceiro aí, seria o momento, então, da civilização, que é o momento da ciência, um momento racional, né? A etapa racional ou simplesmente positiva, em que o homem renunciava, então, a descobrir as causas dos fatos, né, e se satisfazia em buscar as leis que governavam, né, como sendo essa etapa definitiva. Então, por que isso é muito importante? Né? Justamente, gente, pelo fato de que buscar leis gerais, né? É isso que a física faz, é isso que a física newtoniana fazia, buscava leis gerais para as coisas. Então existem leis que governam os fenômenos sociais, é isso que a sociologia se propõe. Então a sociologia ela tem que encontrar as leis que governam e que dizem como os fenômenos sociais acontecem de fato. Nesse sentido, a sociologia, então, ela seria como um catalisador, né? Algo que entenderia, compreendia como a sociedade é, para poder estabelecer uma determinada ordem e acelerar esse processo evolutivo. O homem, ele não podia alterar de maneira alguma os resultados do processo social, mas ele poderia alterá-los, né? Catalisá-los, né? De modo que ele estaria então acelerando um processo que era no fundo uma verdadeira fatalidade. A evolução da sociedade, então, ela tinha que respeitar a ordem natural da evolução da sociedade. Assim, o Augusto Conte discordava das revoluções, né, das mudanças drásticas e a participação das massas populares. Né? Ele concordava com o progresso, sim, mas desde que esse fosse dentro da ordem. Né? Nesse sentido, né, gente, o positivismo ele vai ter uma grande influência no nosso país, né, como a gente sabe, né, essa ordem e progresso, né, que está colocado aqui, está na nossa bandeira, tá? E por que isso, né? Porque lá no século XIX, muitos, né, dos filhos, né, dos cafeicultores, dos grandes ruralistas que haviam aqui, né, e até de alguns indivíduos que estavam começando a construir suas indústrias e tudo mais, eles financiavam os estudos dos filhos que iam estudar na França. Né? E lá eles tinham muita influência esse pensamento, assim como o próprio exército brasileiro também foi muito influenciado por isso. Eles estudavam o curso de filosofia positiva, né? Os oficiais e tudo mais. Então o positivismo no Brasil ele forma o pensamento aí de médicos, professores, engenheiros, advogados, etc. A bandeira nacional ela vai ter ali também elementos positivistas, símbolos positivistas, como a própria forma geométrica, né, que indica o avanço e a inscrição ordem em progresso. Né? O movimento ele vai surgir no país aí durante o segundo reinado, com, né, os estudantes que viajavam para a França e teve origem aí, né, uma forte influência na proclamação da República. Tudo bem? As marcas dessa corrente de pensamento, né, as constituições, a liberdade religiosa, a laicização do Estado, o espírito de solidariedade continental, o princípio das Forças Armadas, a liberdade de imprensa e de cátedra, tudo isso, né, gente, está presente aí numa perspectiva positivista de realidade aí que a gente vai encontrar. Tudo bem, pessoal? Então, essa aula aqui ela vai ter uma segunda parte, uma continuação, nessa aula de introdução, que é quando a gente vai falar, então, do pensamento aí do Augusto, do Émile Durkheim, né? O Émile Durkheim, ele vai desenvolver ainda mais esse pensamento aí
que nasce com Auguste Comte, mas a gente vai estar então gravando em uma outra aula aí o pensamento durkheimiano, tudo bem? Então até a próxima, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.